Eu sempre gostei de assistir relatos de parto de outras gravidinhas. E dessa vez resolvi trazer meu relato de parto. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever, curtir e comentar para mais vídeos como esse. Isso ajuda no crescimento do canal. Então, antes de tudo isso, vamos pro vídeo. Então, gente, eu resolvi trazer aqui um pouco do meu relato de parto. Para quem já sabe, né, eu tive um pouco de complicação no final da gravidez, né? No início, eu tive, na verdade, deslocamento ovular. E o médico falou que eu poderia perder a neném, não ia passar nenhuma medicação, que é as vitaminas, né? Porque não saberia se ia para frente minha gravidez. E no final eu tive pré-eclâmpsia. Então eu vou vir contar um pouquinho como foi essa aí parto, né? Que foi tudo em cima da hora. Então, bora lá. Então, gente, para quem já sabe, eu faço acompanhamento meu pré-natal, né? Na Unimed. Meu plano é Unimed intercâmbio e também apartamento. A acomodação é apartamento. E eu, com 33 semanas, comecei a sentir um pouquinho de inchaço, que isso encaminhou eu descobri que eu tava com pré-eclâmpsia. Que eu tô começando do início para explicar como foi que eu descobri. Então, com 33 semanas, eu fui parar no hospital, eu tava com a pressão alta, 14/9, e comecei a inchar. Eu disse, não, isso daqui não tá normal. Do nada, tá muito inchado. Eu nunca fui de inchar. E eu fui pro hospital, né, pro pronto atendimento. Chegando lá, a médica disse, você não tá nem um pouco inchada, só que na minha ultrassom tem nada que deu em censura, né, na parte uterina, e poderia ter pressão alta, e também minha neném poderia não ganhar peso por conta disso. E a médica, tu falava, a médica rebatia, dizia que não estava assim, não estava assado, não tinha como fazer nada e tudo mais. Aí eu disse, beleza, ela passou, aí viu que tava com censura na minha ultrassom, passou um mapa, né? E eu resolvi marcar, na verdade, buscar os equipamentos. Quando eu cheguei lá, um rapaz disse assim, por que você não aproveita e passa pelo cardiologista? E eu não tinha pensado nisso, né? Aí eu disse, por que não? Foi quando eu comecei um acompanhamento no cardiologista. Eu já fazia fisioterapia pélvica, é, o pré-natal, né? E agora eu fui pro cardiologista. E eu, como todas gravidinhas, estava no preparação para ter um parto normal, porque, segundo eu, tendo um parto normal, eu ia ficar de resguardo e logo logo eu ia começar a conseguir trabalhar, né? Só que não foi bem assim. Então, voltando. Eu comecei acompanhamento no cardiologista, tentei pegar o mapa, não consegui, então o cardiologista me passou um novo caminhamento, por conta que não tinha sido autorizado, uma coisa assim. Aí ele passou e eu consegui fazer. Aí eu fiz o mapa, o rosto, fiquei por 24 horas com esses equipamentos muito ruim, por sinal, pra você dormir. Cada, cada 5 minutos, como você tem que ficar de estátua pra poder me tirar sua pressão. Então é isso. Aí eu fiz tudo certinho, o mapa e o host, passei lá e ele disse que tava ok. Porque quando eu fui no cardiologista, minha pressão tava 16/6. Ele tirou 3 vezes e deu esse valor. O batimento no eletro deu 45, se eu não me engano, e tava muito baixa, a pressão muito alta. E ele disse que tava com pré-eclâmpsia, né? Que é uma doença na gravidez hipertensiva, uma coisa assim na gravidez. Aí, beleza, eu fiz o exame tudo certinho pra ver como tava. Disse que tava controlada, porque eu já tinha começado a tomar o remédio de pressão que ele me passou. E depois disso, quando eu peguei o laudo, e ele falou tudo certinho, que tava controlado e tudo mais. Na sexta-feira, não demorou muito tempo. Na sexta-feira, ia fazer 34 semanas no sábado. Eu enchei pra caramba e eu tava comecei a passar muito mal. As dores que ele disse que se sentisse era pra procurar um pronto atendimento, que era dor na boca do estômago, estrelinha, eh, pressão alta, dor de cabeça. Inchaço já tava muito mesmo. E eu procurei, eu fui fazer a ultrassom, que a médica me passou, do pré-natal. Fiz a ultrassom e depois disse assim, quer saber, eu vou esperar. Pego o resultado e vou lá no ponto de atendimento, porque eu não tô legal. Só que eu cheguei lá e eu acabei sendo internada. Eu fiquei em observação, eu ia pra UTI, só que falaram bem assim, vamos primeiro analisar a sua pressão, se não abaixar, você vai pra UTI para poder tentar abaixar com medicação. Sulfatar, no caso. E eu não queria ir por conta que eu não usei sonda e tudo mais, e estava bem assustada. E acabou indo. Aí eu fui, fiquei em observação durante um dia.
Minha pressão tava dando 16 lá no pronto atendimento, não descia por nada nesse mundo. E ficou dando a noite todinha. Quando foi no dia seguinte, minha pressão começou a controlar. Aí foi quando disseram assim, como controlou, vou mandar você pra casa. Eu fui pra casa. Só que, chegando em casa, no dia seguinte, minha pressão começou para 17, porque eu vi a bagunça, o quarto de gata não estava pronto, e eu comecei meio que surtar, e eu disse assim, gente, não tá pronto, mas minha pressão foi para 17. Falaram que essa era emocional, e eu tava um pouquinho estressada. Só que eu descobri que isso não existe. Emocional na gravidez e a pressão subir e tudo mais não existe. Aí no domingo, todo mundo veio aqui, começou a ajeitar o quarto dela e tudo mais, adiantar, né? Porque eu disse que ela ia nascer qualquer momento. Quando foi na terça-feira, dito e feito, eu acordei, fui tomar um banho, né? E eu olhei assim meus olhos e vi assim, gente, tá com sinal que a Agatha quer vir essa semana. E eu falei. Aí eu mandei mensagem pra mãe e disse assim, mãe, eu acho que ela vai vir. Eu, tá assim, acessado, como se fosse já sair leite. Tô mais inchada que o normal, ainda fiz um vídeo, eu disse assim, quer saber, eu vou fazer um vídeo da Shein, porque ela pode vir em qualquer momento. Aí eu gravei uns vídeos do carrinho e tudo mais, meu pé tava muito inchado, tava muito inchada. E quando foi à tarde, depois tinha um vídeo do meu pé, aí falaram bem assim, já olhou sua pressão? Eu disse, não, que foi uma médica. Aí eu peguei, olhei a pressão, minha pressão tava 14. Aí eu tomei meu remédio pra pressão, olhei de novo, minha pressão foi pra 15. Em vez de abaixar, ela subiu. Aí o que aconteceu? Eu postei, o pessoal disse assim, vai pro hospital. E foi quando eu fui na casa da tia do meu esposo, peguei umas roupas que tinha lavado lá, pra lá, né? Pro hospital. Quando chegou lá, eu acabei ficando internada, mas eu disse que eu estava com pré-eclâmpsia grave, emocional na gravidez não existe, e que eu ia ter que ser internada, porque se não internasse para interromper a gravidez, ela poderia não sobreviver. Aí ficou um pouco assustada porque ela vinha com 35 semanas e prematura, né? Ele disse que não tem problema, já com pré-eclâmpsia eu costumo interromper com 34, eu tava com 35, então tá tudo sob controle. Foi quando eu fui pra UTI, usei sonda, que era meu pior medo. Eu não tinha bolsa pronta, maternidade. A roupa tava lavada dentro do carro dela, não tava só da ferro. O quarto não tá terminado até hoje, a casa não tá terminada. E o meu pesadelo estava acontecendo. Então, quando foi na quarta, ela nasceu, né? Na terça eu fiquei internada, na quarta ela nasceu, foi interromper, meu esposo foi resolver umas coisas, depois de lá veio aqui na carreira, arrumou as bolsas, tudo, e levou pra lá, né? Aí foi quando do nada ele falou assim, vai ser agora. Meu esposo não tava lá, aí eu liguei pra ele e disse assim, já queria me levar e tudo mais, eu tava com trança no cabelo, aí foi quando eles falaram que não ia ter como fazer com trança, então mandaram retirar. Foi quando deu tempo do meu esposo chegar no hospital para poder assistir. Só que como a gente não tava com nada preparado, as bolsinhas, a gente não tava com as roupas separadas para poder levar com a primeira troca quando tira ela, né, da barriga e tudo mais. Então foi tudo na bolsa. Então a gente saiu, tirou, na verdade os enfermeiros tiraram minhas tranças, tudo, para poder me ajudar. Aí meu esposo chegou e a gente foi até a sala de cirurgia. Quando chegou lá, eles mandaram esperar. Aí ele pensou que, tipo assim, ia preparar eu e tudo mais, pra depois chamar ele. Só que não, quando chamaram ele, já tava com minha barriga aberta, né? Aí eles pediram as roupas dela que ela usa quando a primeira troca. Aí meu esposo se foi com um pacote de fralda, com duas bolsas e tudo mais, porque não esperava, foi tipo como eu fosse morar lá dentro, né? Porque foi muito, tipo assim, a gente na carreira sem saber o que fazer. Aí, só que quando chegou lá, disse que não podia entrar com isso, aí deixou com a mãe dele, com minha sogra, deixou lá fora. Só que depois, quando deixou lá fora e chamaram ele, mandaram dizendo que precisava dessa roupa. Então ele foi lá fora procurar a roupinha para poder levar. Nesse procurar o PIN poder levar, o médico começou, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai?
E eu lá querendo segurar a mão dele, porque é muito estranho mexer na minha barriga e a pessoa acordada. Aí eu comecei a segurar a mão da enfermeira, foi quando ele chegou com a roupinha e já estavam tirando ela da barriga, literalmente. Depois disso, quando aconteceu, tiraram ela, não deu tempo de tirar foto. Tirou foto só eu. Fez o vídeo, né, certinho, mas não deu tempo de foto nem nada, foi porque foi muito rápido. Quando tiraram ela, foi muito rápido, já disseram assim, cadê o pai? Bora pra outra sala. Levaram ela porque era prematura, tinha que pesar, tinha que fazer não sei o que, não sei o que, então não tive tempo de pegar ela, né? Tocar, no caso. Vou mostrar como a única foto que a gente conseguiu. Com meu esposo só foi eu e ele, não teve nós três juntos na hora do parto. E quando acabou, me levaram de volta pro quarto. Eu achei que eu ia pro quarto. Não, voltei pra UTI. Eles falaram que como minha pressão estava alta e eu tive pré-eclâmpsia, eu poderia ter pressão alta até 3 meses após a gravidez. Então eu precisava ficar de observação para ver como minha pressão ia estar para poder me liberarem para casa. Quando a pessoa tem neném, cesárea, eu costumo liberar com 2 dias, né? Eu fiquei 8 dias. Eles deixaram mais 24 horas a medicação rolando na veia. E depois disso, eles deixaram 100 para poder ver como ia estar a minha pressão. Quando viu que estava mais ou menos, eles pegaram e resolveram me levar para o quarto, onde eu fiquei mais o resto dos dias, até completar 8 dias. Aí foi quando eu fui pro quarto, né? Fiquei mais 5 dias. E lá eles começaram a me dar via oral. Só por conta que, como extra da vez, eles queriam ver como ia ser a dosagem certinha para poder mandar para casa com a dosagem correta e tudo mais para mim estar tomando. E foi quando eu fiquei. Foram 5 dias para poder eles verem qual remédio ia ficar legal para eu ir para casa. Minha pressão ia para 14, para 15, para 18, para 17 e nunca controlada. Quando chegou na segunda-feira, minha pressão começou a estabilizar, mais ou menos, ficar em 13/9. Então, eles disseram bem assim, como estabilizou, vamos manter mais 24 horas, né? Para ver se a pressão vai continuar assim. Se continuar assim, estável, a gente te libera com os medicação para tomar em casa, tudo certinho. Ela disse, tá certo. E minha pressão continuou. Aí na quarta-feira eles me liberaram para casa. Meu esposo foi fazer uma filmagem, minha cunhada ficou lá comigo. E depois meu esposo voltou, né? Eu tava sem celular nesse dia. Então eu fiquei o dia todinho esperando ele voltar. Porque como ele tá fazendo filmagem pra mim, então ele tá levando meu celular pra gravar. Aí eu fiquei o dia sem celular e não tinha cadê? Eu consegui comunicar pra dizer bem assim, já estou de alta. Aí quando foi meio-dia e pouquinho, ele chegou lá e a gente foi pra casa. Saindo lá, ele passou pra comprar medicação e tudo mais, comprou. Deu 253 só de remédio de pressão e de dor. Aí comprou 253. Aí comprou essa medicação e no mesmo dia minha pressão, em vez de subir, ela abaixou. Assim que eu saí, minha pressão começou a descer. Foi quando foi para 8 por 6 e eu comecei a ficar tonta, ter mal-estar. E eu ainda continuo no tratamento da pressão. Estou fazendo desmame do remédio para ver se meu organismo já está voltando ao normal, porque com os remédios de pressão, meu organismo começou a não aceitar e descer muito, né? Pode ser perigoso. Então, eu tô fazendo desmame. E esse é meu relato de parto, o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento. Por isso eu dei um pouquinho uma sumidinha, né? Mas é isso, minha neném nasceu com 35 semanas e 4 dias, com 2 quilos, 255 gramas e 45 centímetros. E é isso. Mas vou estar fazendo mais vlog e tudo mais, agitando a casa e tal pra vocês. Mas esse é um pouquinho do meu relato de parto. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí no comentário que eu trago pra vocês, tá bom? Mas foi isso que aconteceu. Eu tive uma cesárea de emergência, né? Literalmente. E minha barriga já está quase sumindo, né? Pra quem tá com 16 dias. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Ah, não esquece de curtir, comentar e se inscrever. E beijo, até o próximo vídeo. Fui!